Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de cálculo diferencial integral e hoje nós vamos ver aqui algumas derivadas especiais, tá? Então nós vamos começar aqui com a derivada da função composta chamada do logaritmo natural, tá? Do ln, tá? Então o que acontece? O logaritmo natural é um logaritmo igual ao logaritmo decimal, que a gente representa por log, né? Log de x, é o logaritmo de x. E quando a gente fala logaritmo natural, tá? A gente não está se referindo a um logaritmo de base 10, como é o caso do logaritmo decimal, ou de uma base qualquer. Nós estamos nos referindo à base ln, a base e, que é o número neperiano, tá? O número de Euler. Então esse ln é um número especial, tá? E porque ele tem uma base diferenciada, que é esse nosso e. Bom, então vamos lá. Sendo a função f igual a ln de u, qual seria então a derivada do ln de u? Seria u' por u, ou seja, nós temos o logaritmo natural de uma função qualquer, tá? Então nós vamos derivar essa função e dividir pela própria função. Essa seria a derivação do nosso ln de u. Vai ficar fácil quando a gente aplicar um exemplo aqui. Ó, qual seria então a derivada? Vamos pegar aqui um apontador. Qual seria aqui a derivada do ln de x? Então nós temos que entender o seguinte: esse nosso u seria o nosso x. Então seria a derivada do u. Qual é a derivada do u? Quem é o u? U é o x. Quem é a derivada de x? É 1, né? Porque a gente passa o 1 lá para frente, fica 1 menos 1 dá 0 aqui de expoente, então fica 1. E qual é o u? O u é o x, então fica 1 sobre x. Então, derivada do ln de x é sempre o quê? 1 sobre x. Mas quando esse u for uma função um pouquinho mais complicadinha, por exemplo aqui, ó, qual seria a derivada da função do logaritmo natural de 4x2? Né? Então aqui, gente, o 4x2, nós temos que entender que nós temos que derivar o 4x2 e dividir pelo próprio 4x2. Então qual seria a derivada de 4x2, gente? A derivada de 4x2, eu vou passar esse 2 lá para frente, né? Vai ser 2 vezes 4x na 1, que eu tenho que diminuir o 1 do expoente, dividindo pelo meu u, que é o meu u, 4x2. Aqui, gente, esse 2 vezes 4 dá para multiplicar, só que eu preciso simplificar com o número de baixo. Então é mais fácil aqui a gente cortar esse 4 com esse 4, esse x na 1 que sobrou com esse x na 2, sobra o que aqui embaixo? Sobra só o x. E lá em cima sobra só o 2. Então a resposta é 2 sobre x. Observem que a gente pode ter um logaritmo natural de 2x menos 1, por exemplo. Aqui eu tenho uma funçãozinha aqui de um logaritmo natural de uma função qualquer, de uma função 2x menos 1, tá? Aqui eu tenho uma subtração. Então o que eu faço aqui? Eu vou fazer a mesma regrinha. Sempre que a gente vai aplicar o logaritmo natural, é o u' sobre u, ou seja, é a derivada desse 2x menos 1 por 2x menos 1. Então não tem muito que pensar nisso aqui. Então eu derivo a parte de cima do logaritmando, né, do logaritmo natural, derivo o logaritmando e divido pelo próprio. Então qual é a derivada de 2x menos 1? Bom, quando eu derivo 2x, a derivada é 2, né, gente? Derivando uma constante, a derivada é 0. Opa, tem um sinal aqui de... mas isso aqui não vai afetar nada. Então, vai ficar 2 dividido por 2x menos 1. Simples assim, porque 2 menos 0 é 2, então a resposta fica assim. Tá, gente? Não tem muito o que falar aqui, é uma coisa bem tranquila. Ok, agora nós vamos aprender a derivar a função composta exponencial. Que seria o que, gente? Quando a gente tem um expoente, tá? E esse expoente pode ser até uma função. Vejam que a gente tem um número e qualquer, e no expoente desse número e, a gente poderá ter uma função, ou até mesmo um valor numérico, tanto faz. Tá? E a gente pode, então, derivar essa nossa funçãozinha e na u, aqui, que seria a nossa função exponencial. Então, como a gente deriva um e na u, ou seja, uma exponencial? A gente pega esse u, joga lá na frente, derivando, né, o u, multiplicando então o próprio e na u. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Qual seria a derivada de e na x? A gente já falou que a derivada de e na x é o próprio e na x. Por quê, gente? A gente disse na aula passada simplesmente que era isso, mas não explicamos por quê. E agora vem o entendimento. Quando a gente pega esse nosso x aqui, ó, peraí.
Deixa eu só usar uma canetinha aqui. Quando a gente pega esse nosso x aqui, ó, que está de expoente, e joga lá na frente, tá? Com a derivada dele aqui, ó, certo? Porque nós precisamos multiplicar a derivada pelo próprio e na u. Né? O e na x nós vamos multiplicar por quem? Pela derivada de x. Só que essa derivada de x aqui é 1. Então, como a derivada é 1 vezes e na x vai dar o próprio e na x, tá? Vocês vão entender de uma forma mais fácil isso aqui, ó. A f', ou seja, a derivada de e na 3x. O que eu faço, gente? Então, eu tenho que pegar esse u aqui, que seria o nosso 3x, derivar e multiplicar pelo próprio e na 3x. Ou seja, esse e na 3x vai ser multiplicado pela f', ou seja, pela derivada desse nosso u aqui, que é o 3x. Só que qual é a derivada do 3x? É 3. Então, nós temos aqui 3 que multiplica e na 3x. Simples assim. Tá? A gente pode escrever assim ou simplesmente colocar o 3 na frente. Então, essa ordem aqui não vai fazer diferença, tá, gente? Outro exemplo aqui, ó. Agora a gente tem uma derivada, olha só, de um e na 4x ao quadrado. Então, aqui já tem um pouquinho mais de dificuldade. Observem que a primeira lógica aqui seria o quê, ó? Vamos lá. Eu tenho que pegar esse e na 4x2 aqui, que é o nosso e na u, tá? Vou copiar ele e vou multiplicar por quem? Pelo u'. Quem é o u'? O u' é o nosso expoente de e, tá? Então, qual seria então a derivada do nosso expoente de d, ou seja, o f' ou o u', tanto faz, tá, gente? Seria então a derivada de 4x2. E como é que eu derivo esse 4x2 aqui? Eu passo o 2 lá para frente, aqui vai dar 8x. E esse 8x, e finalmente eu multiplico o e na 4x2. E aí a minha resposta fica e na 4x2 vezes o 8x. Então vejam que a diferença que a gente colocou aqui é como propriedade u' vezes e na u, e aqui está o e na u vezes o u'. Quer dizer, não faz diferença eu ter que botar o u' na frente ou o e na u na frente. Aqui está o e na u e aqui está o nosso u'. Ou seja, o e na f de x e aqui está a derivada da f de x, a f', tá? Vamos ver aqui uma outra função, só que agora aqui, gente, nós vamos derivar essa função aqui, que é uma função onde a gente tem duas, é uma função composta, a gente tem duas funções aqui, ó. Nós temos uma multiplicação de e na 3x, ó, que é uma funçãozinha, e um ln de x ao quadrado. Então nós temos duas funções aqui. Então quais são as funções? Uma f de x, que eu vou chamar de e na 3x, e um g de x, que eu chamo de ln de x ao quadrado. Veja que aqui a gente tem que multiplicar, então a gente tem o quê? Uma multiplicação de função, né? Uma composição de funções aqui, uma multiplicação delas. Então agora como é que eu derivo o e na 3x? Então eu copio esse e na 3x como está e multiplico pelo u', ou seja, pela derivada do meu expoente 3x. Qual seria a derivada de 3x? É 3. Qual seria o meu u, então? O meu u seria o e na 3x. Bom, e na u, né? No caso, o e na u seria o meu e na 3x. Ok, e aqui? Como é que eu derivo um logaritmo natural? Lembra? Eu derivo em cima esse cara aqui e divido pelo mesmo, ou seja, é u' dividido por u. Quem é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Qual é o meu u? É x ao quadrado. Simplificando aqui, fica 2 sobre x. E agora, gente, lembrando que quando a gente tem uma multiplicação de funções, deixa eu pegar aqui mais um adendo aqui para vocês. Quando a gente tem uma multiplicação de função, tá, gente? O que eu uso? Eu uso aquela nossa regrinha, ó, do produto aqui, ó. Quer ver, ó? Essa aqui, ó, do produto de duas funções. G na x, eu copio a primeira, multiplico pela derivada da segunda, copio a segunda, multiplico pela derivada da primeira e somo os dois resultados, né? Então, tudo bem, vamos lá. Quem é a nossa g da x? G de x seria, nós temos aqui, ó, g de x é o nosso ln de x ao quadrado. Aqui quem é o nosso f' de x? O f' de x é isso aqui, tá? E aí a gente vai só substituindo, ó. Então, vamos lá. Eu quero a derivada disso aqui, ó. Desde o início eu queria a derivada disso aqui. Nós temos f, eu quero a derivada disso aqui, que é f' de tudo isso aqui. Então, quem é a nossa g de x? Eu vou substituindo. G de x é o ln de x ao quadrado. Quem é o nosso f' de x? F' de x é isso aqui, ó. 3 vezes e na 3x. Agora mais. Quem é a nossa f de x? Nossa f de x é e na 3x. E quem é a g' de x? G' de x é o nosso 2 sobre x aqui, tá? Bom, a partir desse momento, gente,
eu não tenho muito o que fazer aqui. A resposta teoricamente seria essa aqui. É uma coisa esquisita, a gente dá um resultado bem diferente aqui, muito grande e tal. Eu poderia aqui no máximo eu colocar esse ENA 3x em evidência aqui, abrir um parênteses, aí fica lá dentro do parênteses um ln de x ao quadrado vezes 3 mais 2 sobre x, daria para fazer uma coisa assim, tá? Mas a gente pode deixar assim que tá legal já, tá, gente? Então é isso. Vamos ficando por aqui, grande abraço e até a próxima aula.